Fortaleza acabou saindo derrotado do primeiro Clássico Rei do ano e muitas críticas para alguns jogadores já podem ser escutadas, lidas, enfim, no meio mundo aí. Mas aquela coisa, né? Aqui no GT a gente precisa sempre, tradicionalmente, fazer uma análise individual de cada jogador e tentar entender quem foram os melhores, se é que teve algum, e os piores no Clássico Rei, onde Fortaleza saiu derrotado por 2-1, né? Fortaleza que manteve a liderança no seu grupo, mas perdeu a liderança geral do Campeonato Cearense. Então, a gente vai ficar precisando aí das semifinais para ver se pode fazer o segundo jogo como mandante, né? Mas aquela coisa, sem perder muito tempo, e já coloca na vinheta, vou também chamar aqui meu companheiro de bancada para a gente poder falar sobre os destaques, se é que teve, e críticas desse jogo individualmente. E eu não estou sozinho. Como falei, estou com meu amigo Elenilson Dantas. E aí, Elenilson, como é que você tá, cara? Beleza, meu amigo FT? Pois é, cara, depois de um revés, né, doloroso, né? Perder clássico é sempre ruim, né? Estamos cá nós para falar um pouco aí sobre esses destaques da partida aí, desse clássico rei que movimentou aí a última rodada do Campeonato Cearense da primeira fase. Pois é, né, cara? E assim, Elenilson, não vamos perder tempo, né? Vamos logo tentar entender aqui quem que a gente pode salvar desse jogo e quem que a gente pode criticar. Aliás, pode criticar acho que quase todo mundo, né, cara? O jogo Fortaleza foi muito abaixo, principalmente no primeiro Exato. tempo. Mas a gente tem que. Vamos tratar com nomes por aqui, né? Eu vou começar. Vamos fazer um jogo, Elenilson? Eu cito um Bora. jogador e você cita um. Aí depois eu Beleza. cito um, você cita um e a gente faz assim um bate-bola, um ping-pong, né? Vamos Beleza. começar nisso com o que a gente acha que pode ter sido melhor do Fortaleza nesse jogo. Quem é que pode acabar escapando, né, no tipo de críticas e tudo mais. E assim, eu vou ser bem sincero, cara. Apesar do desempenho do Fortaleza ter sido de uma derrota, eu gostei. Eu gostei do. Eu não vou nem citar o Crispim, ficou muito tempo em campo, né? Se você quiser, você pode citar. Mas eu gostei do cara que substituiu ele. Tá? Apesar da derrota, apesar de tudo mais. Me agradou o nome do Samuel. Eu achei que foi um jogador que foi meio que obrigado, né, a ser utilizado numa posição ali um pouco mais afastada do seu senso comum, mas acabou fazendo um bom futebol, tá? Me agradou, eu acho que a gente surge uma opção que eu desconhecia naquele lado, mas é claro, não é a prioridade dele, não é a sua especialidade, mas ele fez ali o famoso arroz com feijão e, na minha opinião, até que fez tranquilo, fez bem. Não sei se você concorda. E quero que você também complemente com o seu jogador de melhor em campo. Cara, concordo demais, assim, e olha que ele entrou assim, tipo numa fogueira, né? Porque além de não entrar no planejamento correto, porque na verdade ele entrou já para substituir uma substituição, né? Foi o Crispim que tinha entrado no lugar do Pacheco, ele acabou entrando no lugar do Crispim. E além disso, entrou para correr atrás de um resultado, de um placar adverso num clássico. Então ele entrou realmente numa situação, num ambiente bastante hostil, né? E mesmo assim foi bem, concordo plenamente. O outro destaque positivo que eu posso colocar nesse jogo, apesar de ter perdido um gol feito que poderia ter mudado a história do jogo, foi o Thiago Galhardo. Um cara que sempre está lutando, está sempre presente ali no ataque. Todas as bolas ofensivas praticamente passam por ele. E ele foi o autor do gol do Fortaleza, que acabou dando o ânimo e o ímpeto para o time melhorar no segundo tempo, porque a partir dali o time sentiu a possibilidade de correr atrás do empate. E infelizmente não aconteceu. E repito, né, como eu acabei de falar agora, ele também ajudou a isso a não acontecer, perdendo um gol, chutando em cima do goleiro, uma bola que era de gol fácil, inclusive. Mas mesmo assim ele foi muito bem, apareceu sempre, deu sempre a opção de jogo, como sempre, né? É o cara que é bem participativo no jogo e é muito inteligente. E infelizmente não construiu o placar de empate por um detalhe do futebol, mas além do gol marcado também fez uma boa participação em outros vários lances da partida. Perfeito. Agora vamos tentar virar um pouco o jogo, né? Vamos tentar ver o lado ruim dessa partida ali. Que aí, eu acho que a opção, Alex, nesse caso, né, a gente vai ter algumas a mais do que. Vai ser mais fácil encontrar, né? Com certeza. Principalmente por conta do primeiro tempo do Fortaleza. Dessa vez eu vou deixar você iniciar, já que eu iniciei anteriormente. Queria saber de você, Aline, quem lhe desagradou? Qual foi o jogador que acabou, na sua opinião, não suprindo as suas expectativas desse jogo de hoje?
Cara, você usou a palavra expectativa, né? Então, por conta disso, né, eu já ia inclusive falar, né, por conta da alta expectativa que todo mundo tem nesse cara, e ele vem deixando a desejar nos últimos jogos, eu coloco como um dos principais destaques negativos a atuação do Pikachu. Aí eu É acho que ele verdade. está muito abaixo do que a gente tem a expectativa de que ele renda. Então, e nesse clássico não foi diferente. Né? Ele que inclusive já foi tão bem em outros clássicos ano passado, né? Foi decisivo inclusive, né? Agora ele não rendeu o suficiente e realmente deixou muito a desejar. Cara, concordo contigo, tá? Realmente o Pikachu não é de hoje, vem devendo. E perdeu o gol que não devia perder, né, cara? Ele não costuma perder esses gols, né? Acho que é a melhor forma de falar sobre isso. Elenilson, o jogador que eu vou citar, cara, também acho que não foge muito desse senso comum, que é um companheiro dele ofensivo. Não me agradou o Pedro Rocha no jogo de ontem, sabe? Pedro Rocha foi um jogador que. Cara, ele teve uma oportunidade tão clara de gol que eu acho que esse lance meio que exemplifica o 2023 dele até aqui. Mas no jogo de ontem, talvez tenha sido o lance definitivo, que é ele receber a bola num ponto de finalização, inclusive, ele avança, ele tem espaço para isso, e ele meio que fica indeciso na hora, ele não sabe se é o momento certo de acabar finalizando. E aquilo ali me deixou assim, até um pouco irritado no momento, sabe? E infelizmente o Pedro Rocha acaba entrando nesse hall também de que não acabou me agradando. É claro, ele foi substituído, né? Na substituição ele acaba saindo para entrar o Lucero, mas tradicionalmente quem fez a sua função ele foi o Romarinho. E o Romarinho, cara, do pouco tempo que ele teve em campo, eu achei que até produziu mais. É claro, ele não fez assim nada que fizesse muita diferença. A diferença dele para o Pedro Rocha foi em questão de arrancada, foi em questão de tentar ser mais ousado em alguma jogada. E isso, por si só, já ultrapassou o que o Pedro Rocha entregou no jogo de ontem, sabe? É claro, ele tem as funções defensivas dele, o Pedro Rocha tem, que a gente tem que elucidar sempre, mas não me agradou. E eu acho que se é um jogador que eu posso colocar nessa questão, seria o Pedro Rocha, né? Não sei se você concorda ou você discorda. Concordo perfeitamente. O Pedro Rocha, inclusive, eu sempre disse que ele ainda não chegou ainda em 2023, ele ainda está lá no ano passado. O Pikachu, e até coloquei também o próprio Zé Welles, que não jogou nessa partida, mas também que vem deixando a desejar quando é utilizado. Para arrematar aqui as minhas opções, Felipe, eu coloco também assim, como uma decepção, né, nessa partida de hoje, o Bruno Pacheco. Tá? Eu, eu, Cara, eu imaginava, assim, o cara tá jogando pela primeira vez contra o seu ex-clube e tal. Eu imaginava ele dando gás, ele indo para cima, ele fazendo diaba 4 para mostrar serviço contra o ex-time dele. E o cara, ele realmente entrou naquele clima de preguiça que a gente viu o time acometido nos primeiros minutos de jogo, acabou sendo substituído, né? E acabou contribuindo para a abertura do placar, né, com uma falha de passe lá, que acabou originando o lance do primeiro gol do jogo. Então, assim, por todo esse conjunto da obra, eu também coloco o Bruno Pacheco aí como um dos destaques negativos da partida. perfeito, Elenilson. Concordo, vou com você, tá? Nessa última opção eu não vou discordar, não. Vou com você. Apoio totalmente aí a sua eleição. Faço do seu voto meu. Vamos fazer disso um voto único? Para fechar o Pronto. top 5 aqui que a gente falou. Pois bem, acho que já tá bem eleito. E fica aí nossas impressões individuais aí dessa partida. E assim, Elenilson, o Fortaleza não para, né? Perdemos o clássico, mas temos compromisso já ainda nessa semana contra o Bahia. E a gente espera sair, pelo menos, recuperar o caminho das vitórias num primeiro confronto com a equipe de Série A. Então vamos ver aí o que o futuro aguarda para o Fortaleza. Mais tarde tem live. Após o vídeo de hoje, a gente convida você a comentar, deixar o like, participar, se inscrever se não é inscrito e ficar à vontade aí para interagir com a turma do GT, ok? Mais tarde a gente se encontra, live do GT. Elenilson, um abraço, sempre uma honra você por aqui e a gente se Saudações vê. tricolores. Até mais.